Hello, my friends! Sejam muito bem-vindos a mais essa nossa aula aqui no nosso canal no YouTube. Então, para começar, que é de praxe, como sempre, lembrando de duas coisas. Primeiro, se inscreve no canal, caso que você ainda não tenha se inscrito, se inscreve no canal, subscribe, deixa o seu like, deixa o seu joinha, ok? E share with your friends, compartilhe com seus amigos, porque senão você não vai ter com quem praticar, né? Segunda coisa que a gente precisa lembrar, assista a aula até o final, porque no final de todas as aulas tem o homework, tem o seu dever de casa, exercícios sobre essa aula que a gente vai dar hoje para você praticar. Lembrando, você vê o homework no final do vídeo, você anota lá, você faz aí escreve ou faz digitado como você quiser, mas deixe a sua resposta nos comentários e eu sempre corrijo os 30 primeiros, ok? Então vamos lá, aproveite para tirar suas dúvidas e let's get started! Então, gente, na aula de hoje nós vamos aprender de uma maneira um pouco mais detalhada o que nós aprendemos na aula anterior, certo? Nós aprendemos princípios básicos de conversação. Eu disse que ia ensinar para vocês a fazer statements, ou seja, afirmações. Então, na aula anterior nós utilizamos os verbos to go, to eat and to drink, certo? E eu fiz alguns statements, por exemplo, I eat chicken every day. Eu como frango todos os dias. I eat chicken every day, certo? Hoje nós vamos aprender a como fazer negações e perguntas. Teacher, mas pelo que eu lembre, você já ensinou como fazer perguntas e como fazer negações. De fato, realmente eu já ensinei, mas eu ensinei com o verbo to be. Se você perdeu essa aula, se você não assistiu ainda, dá uma olhada aí nos vídeos, certo? No meu canal. E também vai aparecer como sugerido por aqui, certo? Então, aproveita para dar uma assistida e dar uma revisada depois de ver esse vídeo aqui, certo? Quando eu tenho o verbo to be, ou seja, quando aparece na frase am, is, are, que são as conjugações do verbo to be, para colocar, por exemplo, transformar numa frase interrogativa para fazer uma pergunta, é só eu inverter. Lembra? Pergunta com verbo to be sempre inverte. Mais detalhes você pode ver nos vídeos anteriores. Hoje vamos focar em como fazer perguntas quando eu não tenho o verbo to be e quando ainda estou falando sobre o presente. Como assim, teacher? Nós vamos utilizar hoje 3 verbos, assim como usamos na aula passada 3 verbos, nós vamos usar hoje 3 verbos também, que vão ser os verbos to want, que é querer, to need, que é precisar, e to come, que é vir. Na aula passada a gente viu go, que é ir, hoje a gente vai ver come, que é vir, ok? Então vou dar um exemplo de pergunta para vocês. Por exemplo, você quer comida? Você quer comida, certo? É uma pergunta e o verbo que eu estou usando aqui é querer. Eu não estou utilizando o verbo to be. Eu não estou falando você está com fome, por exemplo. Estou perguntando se você quer comida, certo? Não tem estar, não tem ser. Se não tem verbo to be, não tem como eu inverter para formar uma pergunta. Então, como é que eu vou fazer, teacher? Você vai utilizar um verbo auxiliar, certo? Verbos auxiliares são verbos que são utilizados em um determinado tempo verbal para indicar que a frase está naquele tempo verbal e se é uma pergunta, se é uma negação ou o que é, certo? Esse verbo ele não tem tradução, certo? Para o nosso português ele não vai aparecer. O verbo auxiliar que nós vamos utilizar hoje é o do. Do, certo? Do também é o verbo fazer. Mas, na maioria dos casos que a gente vai ver hoje, ele simplesmente não vai ter tradução, certo? Então vamos lá. Se eu digo assim, você quer comida, eu diria you want food. To want é o verbo querer, você quer, you want. E food, comida. Então, you want food. You want food, certo? No português, para eu colocar essa frase na interrogativa, era só colocar a interrogação no final da frase, certo? Mas em inglês não é só isso. Eu não vou simplesmente falar you want food. Até posso falar, mas fica uma coisa muito coloquial, muito informal. Amigos, entre amigos e tal, até pode se falar. Mas de uma maneira geral, eu preciso daquele verbo auxiliar do que eu falei, certo? Como é então que eu faço uma pergunta? É só pegar esse do e colocar no começo da frase. A frase não estava
You want food? Você quer comida? Essa não era a frase? É só colocar o do na frente e minha entonação vai fazer toda a diferença. Como assim entonação? You want food? Você quer comida? Agora, para transformar na pergunta, eu preciso falar com uma pergunta. Então, do you want food? Do you want food? Ou seja, do you want food? Você quer comida? Do you want food? Ok? Então, viram que era a mesma frase da afirmação you want food, mas eu coloco o do na frente, do you want food, e mudo a minha entonação e eu transformei numa pergunta. Simples assim, é só colocar o do. Viu como é fácil em falar inglês? Vamos para um próximo exemplo então. Vamos dizer que chega uma visita e a gente vai oferecer aquela água marota, né? Aquela aguinha, né? E a gente vai falar para a visita: do you want water? Do you want water? Você quer água? Do you want food? Você quer comida, como a gente já viu na outra, mas do you want water? Aí a visita fala, yes, I want water. Aí você vai lá, coloca a água, a visita tomou água, depois você fala, do you want more water? Você quer mais água, more water, ok? E antes da visita vir na sua casa, você precisa convidar. Então vamos usar o verbo come. Do you want to come to my house? Do you want to come to my house? Você quer vir para a minha casa? Lembrando que come é o verbo vir. Então, hey, come to my house. Venha para a minha casa. Do you want to come to my house? Ok? Entendido isso, nós vimos como fazer uma pergunta. Basicamente, é só pegar aquela frase afirmativa e colocar o do na frente. E a entonação vai fazer muita diferença. Cuidado, minha gente, para você não falar. Por exemplo, do you want water? Não, you want water. Você quer água. É do you want water? Você quer água. Viu como muda tudo? Tudo. Entonação é tudo, minha gente. Certo? Vamos agora para as frases negativas, certo? Assim como eu usei o do na frase interrogativa, na frase negativa eu vou usar o don't. Teacher, o que é don't? Don't é a forma negativa do do. É o famoso não. Don't. Ok? Então, nós vamos colocar o don't antes do verbo, certo? Vou dar exemplo para vocês aqui de como fazer frases negativas, ok? Ovos. Como é que formas de se preparar ovos em inglês? Você tem, por exemplo, scrambled eggs, que são ovos mexidos, e você tem boiled eggs, que são ovos cozidos, E gente, eu preciso dizer pra vocês, eu odeio ovo cozido. I hate boiled eggs. Really, I definitely hate boiled eggs. Cá pra nós, como é que vocês conseguem comer um negócio que tem catinha de peido, minha gente? Um negócio que fede a peido, como é que vocês conseguem comer? Enfim, gosto cada um tem o seu, né? Mas enfim, I eat scrambled eggs. It's good. I eat scrambled eggs. But I don't eat boiled eggs. Ok? Então, I eat scrambled eggs. Eu como ovos mexidos. But I don't eat boiled eggs. They don't need your money. Eles don't need your money. Eles não precisam do quê? Your money, seu dinheiro, ok? So, basicamente é isso, minha gente. Eu vou dizer, por exemplo, you need money. Você precisa de dinheiro. You need money. Se eu quero transformar na pergunta, é só colocar o do na frente. Do you need money? Se eu quero fazer uma negação, é só colocar o don't antes do verbo. Então, you don't need money. Você não precisa de dinheiro. Então, you need money. Do you need money? You don't need money. I don't need money. Mentira. I need money a lot. Ok? So, that's it. Lembra de se inscrever no canal, subscribe, deixa o seu joinha, ok? Me segue lá no Instagram, tira suas dúvidas como for. E agora tem homework, exercícios agora no final do vídeo, ok? Então não esquece, faz o exercício e deixa a resposta nos comentários. Kisses from the teacher, bye bye, te vejo na próxima aula.